E se a gente projeta, esse aqui é o resultado final dessa apresentação que usou o Instagram como fonte de inspiração. Olá, criativos! Meu nome é André e bem-vindos à Fantástica Fábrica Criativa. Você por acaso sofre do grande mal que assola toda a humanidade, que é a famosa falta de criatividade? Você cria suas apresentações como essa aqui, olha para elas e pensa: meu Deus, André, como é que eu faço isso aqui criativo? Não tenho a mínima ideia? Eu olho para isso aqui, tu sempre diz. Tá, ok, eu sei que não é nada tão dramático assim, mas eu tô usando um pouquinho do meu talento de ator pra provar meu ponto. Mas eu tenho certeza de que você gostaria de fazer melhor, mas não se sente criativo. Porém, existe uma técnica que eu gosto de chamar de nada vem do nada, que ajuda pessoas que não são criativas a criar apresentações criativas. Peraí, como assim? Essa matemática não tá fechando. Ah, mas vai fechar sim. Porque no vídeo de hoje eu vou te ensinar como você pode criar uma apresentação no estilo Instagram. Você me pergunta, o que é a técnica do nada vem do nada? A técnica do nada vem do nada é você criar apresentações a partir de outras fontes de inspiração. Se você não tem ideias boas para criar algo só olhando para o PowerPoint, não adianta você ficar quebrando a cabeça olhando para aquele famoso slide em branco e depois de meia hora ficar ali reclamando que você não consegue criar nada diferente. Então o que a gente tem que fazer é pegar a ideia de outros lugares, estudar essas ideias e adaptar para o nosso dia a dia. E eu posso criar uma apresentação de pesquisa científica utilizando o Instagram como fonte de inspiração. Lá dentro do Instagram, o que eu achei? Eu achei um estilo de postagem que as pessoas utilizam vários cards. Então você está vendo aqui que esse card ele tem uma coisa muito legal, que é o quê? Essa imagem parece que é contínua. Você está vendo que você não tem um corte entre uma imagem e outra? É como se fosse um grande papelzão rodando, como se fosse um papelzão higiênico que está passando na tua frente. Você conseguiu entender a ideia, né? A gente não tem o corte da imagem. E daí eu fiquei pensando aqui comigo, e se eu usasse essa mesma ideia do card do Instagram numa apresentação? Vamos estudar aqui. Você está vendo que uma imagem, quando a gente troca de um card para outro, ela simplesmente está cortada no meio. Eu tenho metade de uma imagem num card, a outra metade no outro card. É isso que eles estão utilizando. Por mais que o Instagram seja quadrado, eu posso pegar essa mesma ideia e colocar no slide ali no 16:9, que é o formato de PowerPoint. Nada me impede de eu fazer isso. Outra coisa que essa postagem no Instagram faz é sempre destacar uma parte do texto, e você está vendo que sempre no final desses cards você tem o que a gente chama de uma chamada para ação. Comente o post, salve o post, e eu posso usar isso também para minha apresentação, esse slide final ali com uma chamada para ação para minha audiência. E usando a técnica do nada vem do nada, o que eu criei? Eu criei esse slide aqui de princípios da pesquisa científica usando a ideia do Instagram. Você está vendo aqui como tenho os elementos cortados, né? Então tenho metade num card e metade no outro, mas parece que é uma apresentação contínua, como se fosse o famoso rolão de papel higiênico ali passando. Olha só, eu coloco um número bem grande, assim como tem dentro do Instagram, algo para chamar atenção, uma parte do texto está destacada aqui, e eu vou passando por todas as minhas ideias, criando uma apresentação criativa. E no final, eu ainda tenho a chamada para ação. Nesse caso, eu estou colocando ali se alguém tem alguma pergunta ou um comentário, mas poderia ser qualquer outra coisa que você queira colocar. E o que a gente vai fazer agora é montar, passo a passo, essa apresentação estilo Instagram. Vamos lá? O que eu já tenho aqui são algumas imagens que eu peguei na internet. Você pode ir lá no nosso famoso Google e pesquisar, né? Se você quiser, você pode pesquisar do seu tema. Nesse caso, eu fui lá e pesquisei, por exemplo, Scientist, né? Então, eu fui aqui dentro do Google Zítio e coloquei Scientist PNG. Mas, André, por que você procura em inglês? Ô, meu pequeno padawan, procure em inglês porque o banco de imagens do Google em inglês é muito maior do que em português. É simplesmente por isso. E você está vendo aqui que eu tenho vários cientistas, tenho cientista maluco, tenho várias outras coisas, e foi daqui que eu peguei essas imagens. Você está vendo que eu peguei de sites que são gratuitos, não fui e peguei imagem com direito autoral de maneira nenhuma. Com todas essas minhas imagens em mãos, agora eu precisava de uma cor para o fundo do slide. Eu fiquei pensando, bom, que cor que eu vou colocar ali? Quando a gente está com dificuldade, o que é legal às vezes é pegar uma cor que já tenha dentro da fotografia.
Por exemplo, nesse caso, eu peguei a cor da luva deste cientista aqui. Como você fez isso, André? Bom, eu simplesmente vim aqui no slide em branco, vamos copiar a foto do nosso cientista, vou colocar aqui, cliquei com o botão direito, fui em formatar plano de fundo, e agora eu vou aqui no baldezinho, e nesse baldezinho eu vou no conta-gotas. E nesse conta-gotas eu venho e roubo a cor que eu quiser da luva dele. Você tá vendo que aqui tem um tipo um roxo, aqui ele tá um azul turquesa. Vou pegar esse azul turquesa, olha lá. Tenho a cor do fundo, que é a cor da luva que as pessoas usam em laboratório. Tá aí uma cor que se conecta com o tema. Você tá vendo aqui que eu também coloquei essas formas geométricas na apresentação. Você pode ver aqui, ó, que atrás dessa foto tem formas geométricas e são formas geométricas do próprio PowerPoint. Aí você pode se perguntar, mas André, por que você está usando o hexágono? Eu uso o hexágono porque, para mim, o hexágono ele lembra essa ideia de química, das ligações, né? Essa coisa mais com cantos retos. É por isso que eu usei o hexágono ali dentro. Qual que você vai usar na sua apresentação? Isso depende do seu tema. Mas para ciências, o hexágono funciona muito bem. Então agora vamos começar a montar nossos slides aqui. Vou começar a montar nosso primeiro slide. Agora que eu já tenho a cor que eu quero de fundo. Você tá vendo aqui? Olha só que interessante. Nesse primeiro slide, eu tenho a foto cortada e no segundo de baixo, eu tenho só uma pontinha dessa imagem. Como que funciona essa lógica? Bom, você tem que fazer o corte perfeito para esse efeito funcionar. Como que você faz o corte perfeito? Bom, eu venho na imagem que eu quero colocar aqui dentro do meu slide. Vou colocar a imagem aqui e vou cortar ela. Olha só. O que eu gosto de fazer, para ter noção de onde ela está no slide, é sempre deixar o tamanho do slide exato no corte. Olha só, sempre o tamanho em cima e embaixo. Isso vai me dar um bom guia. E recorto ela. Feito. Agora eu venho aqui, copio e colo. Vou colocar exatamente uma por cima da outra. E o que eu vou fazer é agora puxar o corte para o outro lado. Como para o outro lado, só vir aqui, ó. Puxar o corte para o outro lado. Tá vendo que eu tenho meio a meio? Meio a meio. O que eu vou fazer com essa outra metade? Eu vou copiar. Certo? Vou colocar um novo slide. Eu vou duplicar esse aqui, deletar essa foto. Então eu tenho o slide de cima e o slide de baixo. E nesse slide de baixo eu vou colar essa outra metade aqui, ó. E é só uma pontinha. Só que agora, o que acontece? Eu tenho uma parte do slide aqui e a outra tem que estar conectada. Então tem que vir do outro lado e colar a imagem. Agora, como que eu vou dar esse efeito que transita de um slide para outro como se fosse uma imagem inteira? Eu venho, não no primeiro, eu venho no segundo slide, nesse segundo, vou em transição e coloco a transição aqui de empurrão. O padrão ela é empurrar de cima para baixo, mas não é isso que eu quero. Eu vou fazer ela empurrar, olha só, da direita. Isso quer dizer o quê? Que ela vai empurrar daqui para cá, daqui para cá. E olha só, parece que é uma imagem só. Mas por que parece uma imagem só? É um slide, está trocando para o segundo slide, mas como uma ponta está conectada na outra, você está vendo? Essa ponta está exatamente conectada nessa ponta aqui, aí dá a impressão que você tem uma imagem contínua, como se fosse o rolão de papel higiênico. Quando eu projeto, e olha lá, ele troca e parece uma imagem só. E eu vou repetir esse processo em todos os outros slides. O que vem nesse próximo slide? A gente tem o nosso cientista aqui. Mas nesse cientista eu fiz um negócio diferente. Eu coloquei como se fosse o hexágono no meio dele. Vamos primeiro de tudo fazer essa imagem que parece que tem um hexágono passando por dentro dele. Eu vou inserir aqui uma forma, vou inserir o hexágono, vou deixar ele com preenchimento de um azul mais... Um preenchimento não, né? Eu quero um contorno desse azul mais escuro, vou deixar sem preenchimento, e agora eu vou aumentar a espessura desse hexágono, e deixarei aqui, ó, mais ou menos assim. O que eu vou fazer? Agora eu vou copiar essa imagem dele e colar por cima. Então eu tenho duas imagens, uma em cima da outra, exatamente tem que estar, se não tiver exato vai dar errado. Eu venho nessa imagem de cima, na imagem de cima, e corto até mais ou menos a cintura dele. Olha lá, e parece que ele está dentro do hexágono. Louco, hein? Agora eu só venho aqui. Se for deixar de lado aqui, o que eu vou fazer? Eu vou copiar, colar, e nessa opção aqui eu venho colar como imagem. E agora virou uma imagem nova. Mas é muito chique, é muito chique. E agora eu vou fazer essa mesma ideia, ó. Vou separar ele, vou colocar ele bem no cantinho. Sempre deixo o tamanho do slide inteiro aqui. E corto metade. Copio, colo. O que eu quero agora é
a outra metade. Muito bem, tem a outra metade aqui. Copio, vou no slide de baixo e colo sempre do outro lado. Como tem, ó, tá vendo o tamanho do slide cima e baixo inteiro, isso me ajuda muito a saber que não tá fora do tamanho, que ela tá bem encaixadinha, porque se não é o tamanho de altura e na parte de baixo igual ao tamanho do slide, pode ser que eu posicione errado, daí você tem que ficar por tentativa e erro, isso é mais chato. E olha só, quando eu troco de slide, o que vai acontecer? Aparece uma imagem inteira. E você vai repetir esse processo por toda a apresentação. O que a gente precisa agora? Bom, agora eu preciso colocar aqui meu texto. Então, tudo maiúsculo, colocar essa cor aqui, essa fonte Century Gothic, colocar em negrito. E a cor desse os princípios, de onde eu vou pegar? De novo, tô sem ideia de cor. Pega do lugar que você já conhece. Vou pegar aqui deste microscópio. Diz que é tipo uma lavanda. Eu vou dar uma leve angulada, vou deixar menor. E de novo, estou sem ideia de cor, vou pegar a cor aqui da própria imagem. No conta-gotas vou pegar um cinza escuro aqui. Olha lá, os princípios da pesquisa científica. E lembra que a gente decidiu usar formas geométricas dos hexágonos? Mas eu vou pegar esse hexágono que a gente já criou, vocês já viram como a gente criou, e eu simplesmente fui posicionando hexágonos maiores e menores dentro do meu slide. Vou copiar aqui os princípios da pesquisa científica. E agora eu vou replicar essa ideia dentro dos outros slides. Então eu posso vir aqui nesse segundo, eu posso deixar um hexágono maior, posso ter um menorzinho aqui, né? Eu posso ter para esse lado, se eu quiser. E agora a gente vai colocar o texto. Qual que é o texto aqui desse slide? A pesquisa deve ser conduzida somente por pessoas qualificadas. Beleza. Vamos colocar o texto. Esse texto eu quero nessa cor clara, que a gente já pegou de antes. Vou deixar maior. Vou usar a mesma fonte, manter o padrão, né? A pesquisa deve ser conduzida somente por pessoas cientificamente qualificadas. E eu quero falar que é o número 1. Então vou fazer um número, um grandãozão. Bem grandãozão. No mesmo Century Gothic, colocar negrito. Número 1. Agora eu quero, para causar aí um pouco de contraste, vou deixar ele escuro e deixo assim, o número 1. A pesquisa deve ser somente conduzida por pessoas cientificamente qualificadas. E agora, claro, né, esse cientista aqui, que é a metade que a gente quer, eu vou colocar esse cientista aqui, eu vou reposicionar o texto para não ficar por cima do cientista, e agora vamos fazer esse número 2. E o número 2 é o quê? Eu vou, para facilitar, o que você faz, sabe? Eu vou diminuir, ficou um pouco grande. Para facilitar, você só vem aqui, e copia a caixa. Bem mais fácil. Copia as duas caixas de texto. Coloca o número 2. Número 2. O texto. Diminui o tamanho e vamos colocar lá a parte negrita que a gente quer. E se a gente projeta, vocês estão vendo que, olha só, a gente tem as metades e vai fazendo a troca. Número 1, número 2... E assim por diante, você vai replicar tudo isso aqui que a gente fez nos outros slides. Então, você está vendo aqui, eu tenho minhas formas geométricas, as metades sempre em um slide e no segundo tem a outra metade, como essa moça aqui na prancheta, né? Metade dela está nesse slide, a outra metade está nesse aqui. O pessoal que é cientista, a mesma coisa, eu coloquei metade num slide, a metade nesse outro, e no final eu coloquei a chamada para ação de alguma pergunta ou comentário aqui nessa apresentação de pesquisa científica. E se a gente projeta, esse aqui é o resultado final dessa apresentação que usou o Instagram como fonte de inspiração. Então tá aí a nossa apresentação estilo Instagram. Agora, deixa aqui nos comentários qual outro lugar você gostaria que eu usasse como fonte de inspiração para criar uma apresentação e qual tema você gostaria que eu abordasse. Se você curtiu esse vídeo, não esquece de deixar o seu like. Também, se você ainda não assinou o canal, assina ele para saber toda vez que a gente tem conteúdo novo aqui dentro da Fantástica Fábrica Criativa. E como sempre, obrigado por assistir.